Meus pais destruíram meu vestido de noiva na véspera do casamento. O que eles não sabiam é que eu tinha outra roupa guardada, uma que carregava muito mais peso do que qualquer vestido de cetim e renda. Quando entrei naquela igreja, não foi como a noiva delicada que eles esperavam quebrar. Entrei como a oficial da marinha que eu era, com minha farda impecável e as insígnias que eles sempre fingiram não ver. E naquele momento, diante de todos os convidados, minha família finalmente entendeu quem eu realmente era. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Eu sempre acreditei que casamentos eram momentos de união. Pelo menos era isso que eu via nas novelas, nos filmes, nas fotos das amigas no Instagram. Famílias se abraçando, mães chorando de emoção, pais orgulhosos caminhando com suas filhas até o altar. Durante anos, guardei essa imagem na minha cabeça como um horizonte distante, mas possível. Algo que um dia seria meu também. Minha família nunca foi perfeita. Longe disso. Cresci em Niterói, numa casa de 3 quartos com quintal pequeno e goteiras que meu pai nunca consertava. Minha mãe trabalhava como secretária numa clínica dentária. Meu pai era funcionário público aposentado, que passava os dias reclamando de política na televisão. Meu irmão, Rodrigo, 3 anos mais novo que eu, sempre foi o protegido, o menino de ouro que nunca precisou provar nada para ninguém. Eu, por outro lado, sempre precisei provar tudo. Quando tirei nota máxima no vestibular da escola naval, minha mãe perguntou se eu tinha certeza de que queria desperdiçar minha vida numa carreira militar. Quando me formei como oficial, meu pai comentou que era uma pena eu não ter escolhido algo mais feminino. Quando fui promovida pela 2ª vez, ninguém perguntou como tinha sido. Apenas mudaram de assunto, mas eu segui em frente. Porque a Marinha me deu algo que minha família nunca conseguiu dar. Respeito baseado no que eu conquistava, não no que eu deveria ser. Ali, ninguém se importava se eu usava batom ou não, se eu tinha jeito delicado ou voz firme. Importava se eu cumpria missões, se liderava bem minha equipe, se mantinha a disciplina e a honra. Aos 27 anos, eu era capitão-tenente Rafaela dos Santos, com especialização em logística naval e 2 comendas por desempenho excepcional. Mas para minha família, eu ainda era apenas a Rafa teimosa que insistia em usar coturno em vez de salto alto. Conheci o Lucas numa festa de Réveillon no Forte de Copacabana, há 3 anos. Ele era engenheiro civil, trabalhava com obras portuárias, e nossos mundos se cruzaram numa licitação em que a Marinha estava envolvida. Não foi amor à primeira vista, nada daqueles clichês de cinema. Foi mais simples, mais real. Conversamos sobre logística, rimos de piadas ruins sobre burocracia, e no final da noite ele pediu meu número. Nosso relacionamento cresceu devagar, com raízes firmes. Lucas entendia meus horários malucos, meus períodos embarcada, minhas ausências em feriados. Ele nunca me pediu para escolher entre ele e minha carreira. Nunca me fez sentir que eu era demais ou difícil. Apenas me amava como eu era. Farda, coturno e tudo mais. Quando ele me pediu em casamento, num domingo tranquilo no parque da cidade, com vista para a Baía de Guanabara, eu não pensei 2 vezes. Claro que sim. Claro que queria construir uma vida com aquele homem que me via, de verdade. Marcamos o casamento para junho, num sábado ensolarado. Escolhemos uma igreja pequena em São Gonçalo, perto de onde meus pais moravam, porque minha mãe insistiu que seria mais prático para a família. Eu cedi. Sempre cedia nas pequenas coisas, esperando que eles cedessem nas grandes. Que me vissem, que me valorizassem. Comprei 4 vestidos de noiva ao longo de 6 meses. Não por indecisão, mas porque cada um representava uma versão diferente de mim. Um clássico de renda, um moderno de crepe, um romântico com tule e um vintage que encontrei num brechó charmoso no Leblon. Todos lindos, todos caros, todos escolhidos com cuidado. Guardei todos pendurados no meu antigo quarto na casa dos meus pais, porque não havia espaço suficiente no meu apartamento funcional na base naval. Esse foi meu primeiro erro. Confiar que eles respeitariam algo que era meu.
Cheguei em Niterói 2 semanas antes do casamento. Tinha conseguido uma licença especial, coisa rara na Marinha. Mas meus superiores sabiam que eu nunca pedia folga à toa. 20 dias para resolver os últimos detalhes, passar tempo com o Lucas e, quem sabe, tentar me reconectar minimamente com minha família. Lucas estava hospedado na casa dos pais dele, em Icaraí, um apartamento aconchegante com vista para a praia. Ele me ligava todos os dias, animado, contando sobre os preparativos, sobre como a mãe dele estava empolgada, sobre o bolo que provamos e aprovamos. A família dele me recebia de braços abertos. A mãe, Dona Célia, me abraçava forte toda vez que nos encontrávamos. O pai, seu Manuel, me chamava de minha filha, com um carinho genuíno que eu raramente sentia em casa. Na casa dos meus pais, a atmosfera era diferente, fria, calculada. Minha mãe falava comigo em tom de checklist, perguntando sobre fornecedores, horários, listas de convidados. Nunca sobre como eu estava me sentindo, nunca sobre os meus sonhos para aquele dia. Meu pai mal me olhava nos olhos. Passava por mim na cozinha com um grunhido que poderia significar bom dia ou sai da frente. Nunca dava para saber. Rodrigo ficava o tempo todo no celular, jogando aqueles joguinhos barulhentos, só levantando a cabeça para pedir comida ou reclamar de algo. Mas eu tentava. Juro que tentava. Sentava à mesa do jantar e puxava a conversa. Perguntava sobre o trabalho da minha mãe, sobre os vizinhos, sobre qualquer coisa que pudesse criar uma ponte. As respostas vinham curtas, monossilábicas, como se eu estivesse atrapalhando um programa importante na televisão. 1 semana antes do casamento, durante o almoço, meu pai finalmente quebrou o silêncio com algo além de grunhidos. "Você vai usar qual vestido?" Ele perguntou, sem tirar os olhos do prato de arroz e feijão. "Ainda não decidi", respondi, tentando manter o tom leve. "Estou entre o de renda e o vintage. O que vocês acham?" Minha mãe suspirou, aquele suspiro pesado que eu conhecia desde criança. O suspiro que significava: "Você está me decepcionando de novo." "Sinceramente, Rafaela, não sei por que você comprou 4 vestidos. É desperdício de dinheiro. Uma pessoa normal escolhe um e pronto." "Eu gostei de todos", respondi, sentindo o começo daquela pressão no peito. "E o dinheiro é meu." "É seu, mas é burrice", meu pai emendou, ainda sem me olhar. Sempre foi assim. Nunca soube administrar nada direito. Por isso que a gente sempre teve que ficar no seu pé. Respirei fundo. Não ia brigar. Não há 1 semana do casamento. "Pai, eu sou oficial da Marinha. Administro orçamentos de milhões, coordeno equipes, gerencio operações complexas. Acho que sei lidar com 4 vestidos." Rodrigo riu, aquela risadinha sarcástica que sempre me irritava. "Ah, lá vem ela com a historinha da Marinha de novo. A gente entendeu, mana. Você é foda. Parabéns." "Rodrigo!" Minha mãe repreendeu, mas sem força. Mais como quem faz um teatrinho para manter as aparências. "Que foi?" "É verdade. Ela adora se exibir. Sempre foi assim. Desde pequena, sempre querendo ser melhor que todo mundo." Eu poderia ter respondido. Poderia ter dito que nunca tentei ser melhor que ninguém. Só tentei ser boa o suficiente para não ser ignorada. Mas não disse nada. Apenas terminei meu almoço em silêncio e subi para o meu quarto. Os vestidos estavam lá, pendurados lado a lado, protegidos em suas capas plásticas transparentes. Abri um zíper e passei a mão na renda delicada do primeiro. Era lindo. Todos eram. E todos me faziam sentir especial, cada um à sua maneira. Fechei o zíper novamente e sentei na cama, olhando para aqueles 4 volumes brancos balançando levemente com a brisa que entrava pela janela entreaberta. Por um momento, me imaginei no dia seguinte, descendo aquela escada, entrando na igreja, caminhando até o Lucas. Ele me esperando com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Meu celular vibrou. Era uma mensagem dele. "Meu amor, consegui aquela música que você queria para a entrada. O padre aprovou. Vai ficar lindo. Mal posso esperar para te ver." Sorri. Pelo menos havia isso.
Pelo menos havia alguém que me esperava com amor genuíno, não com julgamento disfarçado de preocupação. Os dias passaram numa mistura estranha de empolgação e tensão. Eu dividia meu tempo entre os preparativos finais e as tentativas frustradas de me conectar com minha família. Cada pequena interação parecia uma negociação cansativa. Cada conversa tinha camadas de significados que eu precisava decodificar. Na quinta-feira, antes do casamento, durante o jantar, minha mãe comentou que tinha convidado algumas amigas do trabalho que eu nunca conheci. Mãe, a lista já está fechada. Dei o número final para o buffet há 2 semanas. Ah, Rafaela, são só 3 pessoas. Não vai fazer diferença. Vai fazer diferença no preço, mãe. Cada convidado custa R$ 120. R$ 120? Meu pai bufou. Está gastando uma fortuna com essa festa. Podia ter feito algo mais simples. É o meu casamento, pai. Eu e o Lucas estamos pagando tudo. Vocês não estão gastando 1 centavo. Não é questão de dinheiro, minha mãe retrucou, com aquele tom de mártir ofendida. É questão de bom senso. Mas você nunca teve muito disso, né? Eu poderia ter levantado da mesa. Poderia ter ido para o meu apartamento, para longe daquele ambiente tóxico. Mas algo dentro de mim ainda esperava. Esperava que na última hora, no último momento, eles mudassem. Que vissem o quanto aquilo era importante para mim. Que demonstrassem, nem que fosse uma única vez, orgulho. Na sexta-feira, véspera do casamento, o dia começou com um céu azul perfeito. O tipo de azul que só o Rio de Janeiro consegue produzir. Limpo, vibrante, prometendo um sábado ensolarado ideal para uma cerimônia ao meio-dia. Acordei cedo, com aquele frio na barriga misturado com empolgação. Amanhã eu me casaria. Desci para tomar café e encontrei a casa silenciosa. Minha mãe já tinha saído para o trabalho, meu pai estava no quintal mexendo em algo que provavelmente não precisava de conserto. E Rodrigo ainda dormia, como sempre. Aproveitei a calmaria para revisar minha lista mental. Cabelo e maquiagem agendados para as 7 da manhã. Fotógrafo confirmado. Buquê sendo montado pela florista. Lucas já tinha buscado as alianças. Tudo encaminhado. Tudo sob controle. Passei a manhã resolvendo pequenos detalhes por telefone, confirmando com fornecedores, checando horários. Por volta do meio-dia, subi para dar uma última olhada nos vestidos, ainda tentando decidir qual usaria. Abri a porta do quarto e parei. Tinha algo diferente no ar. Um cheiro estranho, quase imperceptível. Como se alguém tivesse mexido nas coisas, reorganizado, tocado onde não deveria. Olhei para os vestidos. As capas plásticas estavam no lugar, mas uma delas parecia torta, levemente fora do prumo. Meu coração acelerou sem motivo aparente. Era só uma capa torta. Nada demais. Provavelmente o vento da janela. Mas mesmo assim, atravessei o quarto com passos rápidos e abri o zíper da primeira capa. O vestido estava intacto. Respirei aliviada, rindo baixinho de mim mesma. Estava paranoica. Estresse pré-casamento, nada mais. Mas, por precaução, resolvi checar os outros 3. Abri a segunda capa. Intacto. A terceira. Intacto. Quando cheguei à quarta, minha mão tremia ligeiramente. Sem motivo lógico, apenas aquela sensação incômoda de que algo não estava certo. Puxei o zíper devagar. O vestido estava perfeito. Soltei o ar que estava prendendo e balancei a cabeça, sorrindo da minha própria bobeira. Tudo bem. Tudo no lugar. Estava tudo sob controle. O resto da tarde passou tranquilo. Lucas ligou para dizer que estava nervoso, mas feliz. Dona Célia mandou mensagem perguntando se eu precisava de qualquer coisa. Algumas amigas da Marinha me ligaram desejando felicidades. Eu me senti amada, cercada de carinho genuíno, vindo de todos os lugares, exceto da minha própria casa. O jantar foi silencioso. Minha mãe parecia distraída, meu pai mal falou, Rodrigo comeu rápido e saiu. Tentei puxar conversa algumas vezes, mas as respostas vinham monossilábicas, desinteressadas. Desisti e subi cedo para o quarto, às 9 da noite. Precisava dormir. Casamentos começam cedo, e eu queria estar descansada, radiante, feliz.
Liguei para o Lucas, que me acalmou com palavras doces, me lembrando de como tudo seria perfeito. Desliguei sorrindo e apaguei a luz. O sono veio rápido, pesado, o tipo de sono de quem está exausta emocionalmente. Dormi profundamente por algumas horas. Até que acordei. Eram 2 da manhã quando meus olhos se abriram no escuro. Não foi um despertar gradual. Foi súbito, como quando você tem certeza de que ouviu algo, mas não sabe exatamente o que. Fiquei imóvel na cama, ouvidos atentos. A casa estava em silêncio, mas algo estava errado. Aquela sensação inexplicável de que o ar tinha sido perturbado, de que alguém tinha estado ali recentemente. Acendi o abajur ao lado da cama. A luz amarelada inundou o quarto, revelando tudo exatamente como eu tinha deixado. Exceto as capas dos vestidos. Elas estavam diferentes. Tortas. 2 delas nem estavam mais totalmente fechadas. Os zíperes abertos parcialmente. O tecido para fora. Como se alguém tivesse mexido com pressa. Meu coração começou a bater mais rápido. Joguei as cobertas para o lado e levantei, cruzando o quarto em 3 passos largos. Estendi a mão para a primeira capa, aquela que tinha checado mais cedo. Abri completamente. E meu mundo desabou. O vestido de renda, aquele clássico lindo que eu tinha comprado numa boutique sofisticada de Ipanema, estava rasgado. Não rasgado por acidente. Rasgado de propósito. Cortes limpos, deliberados, atravessando o corpete, dilacerando a saia, destruindo cada centímetro de tecido delicado. Minhas mãos tremiam quando abri a segunda capa. Rasgado. Completamente destruído. A terceira. Rasgado. Cortado. Arruinado. A quarta. Igual. Pedaços de tecido pendurados como carne rasgada. Costuras desfeitas. Sonhos dilacerados. Não consegui respirar. Literalmente, meu peito se recusou a expandir. Fiquei ali parada, olhando para aquela devastação, para aqueles 4 vestidos que tinham sido lindos e agora eram apenas destroços. Alguém tinha feito isso. Alguém tinha entrado no meu quarto enquanto eu dormia e destruído meus vestidos de noiva. Na véspera do meu casamento. Minhas pernas cederam. Não percebi que estava caindo até sentir o chão frio sob meus joelhos. Ainda segurava um pedaço de renda na mão. Aquela renda cara, delicada. Agora inútil. Minha garganta fechou. Queria gritar, mas nenhum som saiu. A porta do quarto se abriu. Levantei os olhos, ainda de joelhos no chão, e vi meu pai na soleira. Ele não parecia surpreso. Não parecia preocupado. Havia algo no rosto dele que eu nunca tinha visto antes. Satisfação. Você merecia. Ele disse baixinho, voz calma, fria. Sempre se achou melhor que a gente, né? Com sua farda, suas medalhas, seu nariz empinado. Achou que podia vir aqui se exibir com 4 vestidos enquanto seu irmão mal tem dinheiro para comprar roupa nova? Eu não conseguia falar. Não conseguia processar. Minha mãe apareceu atrás dele, e pela primeira vez na vida, eu esperei. Esperei que ela dissesse algo, que me defendesse, que mostrasse horror pelo que tinha acontecido. Mas ela apenas desviou o olhar. Vai dormir, Rafaela, meu pai continuou. O casamento não vai acontecer. Não do jeito que você queria. Talvez isso te ensine a ser mais humilde. E então ele fechou a porta. Fiquei ali, no escuro novamente, rodeada de tecido destruído, e pela primeira vez em anos, me senti como aquela menina pequena que nunca era boa o suficiente. Aquela menina que tentava tanto e nunca recebia nada além de críticas. Mas algo aconteceu naquele momento. Algo que eu não esperava. No meio daquela dor, daquela traição, daquele absurdo completo, uma centelha se acendeu dentro de mim. Não de raiva, de clareza. Eles tinham tentado me quebrar, tentado me fazer sentir pequena, envergonhada, derrotada. Mas eu não era mais aquela menina. Eu era a capitão-tenente Rafaela dos Santos. Tinha enfrentado tempestades no mar, liderado equipes em situações de crise, tomado decisões que afetavam centenas de vidas. Tinha suado, sangrado
e chorado para conquistar cada insígnia na minha farda. E eles achavam que 4 vestidos rasgados me destruiriam? Me levantei do chão. Minhas pernas ainda tremiam, mas agora era de adrenalina, não de desespero. Limpei as lágrimas que nem percebi que tinham caído e olhei ao redor do quarto. Precisava pensar. Precisava agir. Peguei meu celular. 2h15 da manhã. O casamento era ao meio-dia. Ainda tinha tempo. Não para consertar os vestidos, isso era impossível. Mas para fazer outra coisa. Algo que eles jamais esperariam. Abri o armário, empurrando caixas velhas e roupas que não usava há anos. Lá no fundo, guardada com cuidado numa capa preta, estava minha farda de gala da Marinha. Branca impecável, com todas as insígnias, medalhas e distintivos que conquistei ao longo de 7 anos de serviço. Cada medalha tinha uma história. Cada insígnia representava sangue, suor e sacrifício. Meus pais nunca perguntaram sobre elas. Nunca quiseram saber o que significavam. Nunca demonstraram interesse pela minha carreira. Para eles, a Marinha era apenas uma fase rebelde, um capricho de uma filha teimosa que se recusava a ser normal. Peguei a capa e coloquei sobre a cama. Depois, metódica, comecei a arrumar uma mala pequena. Itens essenciais: documentos, maquiagem, sapatos. O buquê que a florista entregaria pela manhã. Tudo o que precisaria para o dia seguinte. Não ia desistir do meu casamento. Não ia deixar que eles roubassem esse momento de mim. Às 3 da manhã, carreguei minha mala e a farda até o carro, estacionado na rua em frente à casa. A vizinhança dormia. Nenhuma luz acesa, nenhum movimento. Apenas eu, a noite e uma decisão que mudaria tudo. Dirigi pelas ruas vazias de Niterói. Cruzei a ponte Rio-Niterói sob o céu estrelado e segui até a base naval na Ilha das Cobras, centro do Rio. O guarda na portaria me reconheceu imediatamente, mesmo sendo madrugada. Capitão Tenente Santos. Ele cumprimentou, surpreso mas respeitoso. Está tudo bem, senhora? Hesitei. Poderia contar? Deveria? Mas aquele jovem marinheiro me olhava com genuína preocupação, algo que minha própria família não demonstrou. Precisava de um lugar para organizar os pensamentos. Respondi, mantendo a voz firme. Está tudo sob controle. Ele assentiu, profissional. Seja bem-vinda, senhora. A base está à disposição. Estacionei perto do alojamento de oficiais e subi até um dos quartos de hóspedes vazios. Era simples, funcional, com uma cama, um armário e um banheiro pequeno. Cheiro de limpeza industrial e silêncio. Nada luxuoso, mas seguro. Ninguém me julgaria ali. Ninguém tentaria me diminuir. Coloquei a farda pendurada na porta do armário e sentei na cama. Peguei o celular e olhei para a tela. Deveria ligar para o Lucas? Contar o que aconteceu? Mas ele estava dormindo, descansando para o dia mais importante das nossas vidas. Não queria arruinar essa paz com a toxicidade da minha família. Mandei apenas uma mensagem. Te amo. Amanhã vai ser perfeito, prometo. Não dormi mais naquela noite. Fiquei sentada, olhando pela janela para a baía, vendo os primeiros raios de sol pintarem o horizonte de laranja e rosa. Um novo dia. Meu dia de casamento. Às 6 da manhã, levantei e comecei a me arrumar. Tomei um banho longo, lavei os cabelos com calma, fiz minha maquiagem com a precisão que aprendi ao longo dos anos. Nada exagerado, apenas o suficiente para realçar. Passei um batom vermelho discreto, o mesmo que usava em cerimônias oficiais. Depois, com todo o cuidado do mundo, vesti minha farda de gala. A camisa branca impecável, as calças com vinco perfeito, o cinto de couro polido. Coloquei cada medalha no lugar exato. Alinhei cada insígnia com precisão milimétrica. A platina com 3 estrelas brilhava no ombro, representando minha patente de capitão-tenente. Olhei para o espelho. A mulher que me encarava de volta não era uma noiva tradicional. Não usava véu, renda ou flores no cabelo. Mas era eu. Completamente, integralmente eu. E estava linda. Antes de sair, peguei o celular e liguei para minha madrinha, tia Sônia, irmã da minha mãe. Ela sempre foi diferente do resto da família. Mais aberta, mais amorosa. Atendeu sonolenta,
mas ficou instantaneamente alerta quando ouviu minha voz. Rafa, tudo bem? É cedo. Tia, preciso te contar uma coisa. Mas você não pode falar com minha mãe antes da cerimônia. Contei tudo. Os vestidos destruídos, as palavras do meu pai, a decisão de usar minha farda. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e quando falou, a voz tremia de indignação. Eles fizeram o quê? Rafaela, isso é monstruoso. Eu sei, tia. Mas não quero drama antes da cerimônia. Só queria que alguém da família soubesse a verdade, antes que eles inventem alguma história. Minha filha, você vai estar linda. E eu vou estar lá te apoiando. Pode contar comigo. Desliguei com um aperto no peito, mas também com um conforto. Pelo menos alguém estava do meu lado. Às 10 da manhã, saí da base naval e dirigi até São Gonçalo. O trânsito estava leve para um sábado, e cheguei à igreja 15 minutos antes do horário combinado. Estacionei numa vaga lateral e fiquei dentro do carro por um momento, apenas respirando. Podia ver alguns convidados chegando. Primos distantes, amigos do Lucas, colegas da Marinha que tinham confirmado presença. Todos vestidos com suas melhores roupas, sorrisos no rosto, câmeras nas mãos. Ninguém esperava o que estava prestes a acontecer. Abri a porta do carro e desci. A luz do sol bateu na minha farda branca, fazendo as medalhas brilharem. Algumas pessoas que estavam conversando na calçada pararam no meio da frase. Cabeças viraram. Olhares se fixaram em mim. Um senhor mais velho, veterano da Marinha que tinha servido com meu avô paterno, foi o primeiro a se aproximar. Ele me encarou de cima a baixo, e então seus olhos se encheram de lágrimas. Capitão Tenente Santos, ele disse, voz embargada, fazendo continência. É uma honra, senhora. Retribuí a continência, garganta apertada. A honra é minha, senhor. Mais pessoas começaram a se aproximar. Colegas de farda, que entendiam exatamente o peso daquela escolha. Vizinhos que me conheciam desde criança e ficaram boquiabertos. Amigos do Lucas, que sorriram largamente, compreendendo que algo extraordinário estava acontecendo. E então vi minha mãe. Ela estava parada na porta da igreja, congelada, com a expressão de alguém que acabou de ver um fantasma. Ao lado dela, meu pai e Rodrigo. Os três me encaravam com uma mistura de choque, horror e medo, porque finalmente entenderam. Eu não era a filha fraca que eles podiam manipular. Eu era uma oficial da Marinha do Brasil. E estava prestes a entrar naquela igreja como tal. Respirei fundo e caminhei em direção à entrada da igreja. Cada passo era firme, medido, ecoando na calçada. As pessoas se afastavam para me dar passagem, algumas aplaudindo discretamente, outras apenas observando com respeito reverente. Minha mãe deu um passo à frente quando me aproximei, a voz saindo trêmula e baixa. Rafaela, o que você está fazendo? Cadê os vestidos? Olhei diretamente nos olhos dela. Não com raiva, não com mágoa, com clareza absoluta. Os vestidos que vocês destruíram ontem de madrugada, mãe? Aqueles? Ela empalideceu. Meu pai se mexeu desconfortavelmente, mas não disse nada. Rodrigo olhava para o chão. Eu não sei do que você está falando. Ela tentou, mas a voz falhou. Sabe sim, respondi calmamente. Todos vocês sabem. Vocês rasgaram meus 4 vestidos de noiva, porque achavam que eu estava me exibindo. Porque acham que eu me acho melhor que vocês. Convidados próximos começaram a ouvir. Murmúrios se espalharam. Tia Sônia surgiu do nada, posicionando-se ao meu lado, uma mão protetora nas minhas costas. É verdade, irmã? Ela perguntou para minha mãe, voz dura. Você e o cunhado fizeram isso? Minha mãe abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Não conseguiu responder. Foi quando seu Manuel, pai do Lucas, veterano da aeronáutica, se aproximou. Ele era um homem grande, imponente, mas com um coração enorme. Olhou para mim com uma mistura de orgulho e indignação. Capitão Tenente, ele disse alto, garantindo que todos ouvissem. Minha nora vai entrar nessa igreja com toda a honra que merece. E qualquer um que tenha problema com isso pode se retirar agora.
Silêncio absoluto tomou conta do átrio da igreja. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Até as crianças pararam de correr. Meu pai finalmente encontrou a voz, mas ela saiu fraca, defensiva. Isso é um absurdo. Ela está fazendo escândalo. Transformando nosso dia em um circo. Nosso dia? Repeti, e pela primeira vez deixei um pouco da emoção vazar. Esse é o meu dia, pai. Meu e do Lucas. Vocês tentaram destruir isso. Literalmente. Nós só queríamos te ensinar uma lição. Rodrigo murmurou, ainda sem coragem de me encarar. Você sempre foi tão arrogante com essa coisa de militar. Tia Sônia deu um passo à frente, praticamente rosnando. Arrogante? Sua irmã serve o país, garoto. Ela salva vidas, coordena operações, representa a nação. E vocês têm coragem de chamar isso de arrogância? Um grupo de oficiais da Marinha, colegas meus que tinham vindo prestigiar a cerimônia, se posicionou atrás de mim. Não de forma ameaçadora, mas solidária. Uma parede silenciosa de apoio. O padre apareceu na porta da igreja, confuso com a comoção. Aconteceu alguma coisa? O casamento vai acontecer, padre. Respondi com firmeza. Mas primeiro, preciso deixar algumas coisas claras. Virei-me para os convidados que se aglomeravam, todos olhando, esperando. Minha voz saiu firme, clara, sem tremor. Muitos de vocês conhecem minha família há anos. E muitos sabem que minha relação com eles sempre foi complicada. Ontem à noite, na véspera do meu casamento, meus pais e meu irmão invadiram meu quarto e destruíram todos os meus vestidos de noiva. Os 4. Como uma forma de me ensinar humildade. Exclamações de choque ecoaram. Alguém soltou um "Meu Deus!". Outra pessoa sussurrou: "Que horror!". Eles fizeram isso. Continuei, mantendo o olhar firme. Porque nunca aceitaram minha escolha de carreira. Porque acham que uma mulher na Marinha é algo vergonhoso. Porque na cabeça deles, eu deveria ser menor, mais dócil, mais fácil de controlar. Minha mãe estava chorando agora, mas não lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de humilhação pública, de ter a verdade exposta na frente de todos. Mas eu não vim aqui para arruinar o dia de ninguém. Falei, suavizando ligeiramente o tom. Vim casar com o homem que eu amo. E vim vestida com a roupa que representa quem eu realmente sou. Não uma noiva frágil que precisa da aprovação dos pais, mas uma mulher forte. Uma oficial. Uma profissional que conquistou seu lugar com suor e dedicação. Aplausos começaram. Discretos no início, depois mais fortes. Os oficiais batiam palmas com firmeza. Tia Sônia chorava abertamente. Dona Célia, mãe do Lucas, veio correndo e me abraçou forte. Minha filha linda. Ela sussurrou no meu ouvido. Você é incrível. Quando ela se afastou, olhei mais uma vez para meus pais e Rodrigo. Eles pareciam ter encolhido, curvados sob o peso da própria vergonha. Vocês podem ficar, eu disse calmamente. Ou podem ir embora. A escolha é de vocês. Mas não vou deixar que estraguem esse momento. Não hoje. Não nunca mais. Meu pai abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Minha mãe soluçou baixinho. Rodrigo olhou para mim pela primeira vez, e havia algo diferente em seus olhos. Arrependimento, talvez. Ou apenas medo das consequências. Foi tia Sônia quem quebrou o impasse, oferecendo seu braço. Vem, querida. Eu te levo até o altar. Aceitei seu braço, sentindo o apoio sólido daquela mulher que sempre acreditou em mim. Juntas, entramos na igreja. A marcha nupcial começou a tocar, mas não era a versão tradicional. Era uma versão orquestrada do hino nacional, algo que Lucas e eu tínhamos escolhido semanas atrás, uma homenagem ao meu serviço ao país. Os convidados se levantaram, e enquanto eu caminhava por aquele corredor central, sob a luz colorida dos vitrais, vi rostos emocionados. Pessoas que me respeitavam, que me admiravam, que entendiam o peso daquele momento. E no final do corredor, estava Lucas. Ele não estava chorando, mas seus olhos brilhavam intensamente. Quando chegamos perto, tia Sônia colocou minha mão na dele e sussurrou.
Cuida bem da minha sobrinha. Sempre. Lucas respondeu, voz firme. Ela beijou minha testa e se afastou. Lucas me puxou levemente para perto, olhando direto nos meus olhos. Você está absolutamente deslumbrante, ele disse baixinho. E eu nunca fiquei tão orgulhoso de alguém na minha vida. Sorri, sentindo finalmente as lágrimas pressionarem. Lágrimas boas, de alívio, de amor, de realização. O padre pigarreou, sorrindo gentilmente. Bem, essa certamente será uma cerimônia memorável. Vamos começar? A cerimônia fluiu de forma surpreendentemente tranquila depois disso. Os votos foram trocados com sinceridade profunda. As alianças colocadas com mãos trêmulas de emoção. Quando o padre nos declarou marido e mulher, o beijo foi suave, respeitoso, cheio de promessas. Os aplausos explodiram. Não educados e contidos como normalmente são em casamentos na igreja. Foram efusivos, calorosos, celebratórios. Enquanto caminhávamos de volta pelo corredor, agora como um casal oficialmente casado, vi minha família sentada nas últimas fileiras. Minha mãe limpava os olhos com um lenço. Meu pai olhava fixamente para as próprias mãos. Rodrigo estava visivelmente desconfortável. Não senti raiva. Não senti triunfo. Apenas uma espécie de tristeza tranquila, a aceitação de que algumas coisas não podem ser consertadas com um pedido de desculpas. A recepção foi num salão próximo, decorado com elegância simples que Lucas e eu tínhamos planejado. Flores brancas, luzes suaves, mesas redondas com toalhas de linho. Tudo perfeito. Exatamente como sonhamos. As pessoas me cumprimentavam sem parar. Colegas de farda apertavam minha mão com respeito. Amigos abraçavam forte. Até conhecidos distantes vinham dizer que tinham se emocionado com minha coragem. Mas minha família mantinha distância. Sentados numa mesa de canto, quase escondidos, evitando olhares. Foi durante o jantar que algo inesperado aconteceu. O comandante da minha base, Almirante Ferreira, pediu a palavra. Ele não estava programado para discursar, mas quando aquele homem respeitado levantava para falar, todos escutavam. Boa noite a todos, começou, voz grave e firme. Sei que não estava programado para falar, mas depois do que presenciei hoje, sinto que preciso dizer algumas palavras. O salão silenciou completamente. Conheço a capitão-tenente Rafaela Santos há 5 anos. Desde que ela assumiu seu posto na minha base, demonstrou competência excepcional, liderança natural e uma dedicação ao serviço que inspira todos ao seu redor. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para mim. Mas hoje, continuou o almirante, descobri algo ainda mais impressionante sobre ela. Resiliência, força de caráter. A capacidade de transformar uma situação horrível em um momento de dignidade absoluta. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Não consegui segurar. Rafaela, você representa o melhor que nossa marinha pode produzir. Uma profissional exemplar, sim. Mas acima de tudo, uma mulher de honra. E é um privilégio estar aqui celebrando não apenas seu casamento, mas também quem você é. Ele ergueu a taça. Aos noivos. Que tenham uma vida cheia de respeito mútuo, companheirismo verdadeiro e amor incondicional. Coisa que, infelizmente, nem todas as famílias sabem oferecer. A última frase foi um golpe direto. Todos entenderam. Muitos olharam discretamente para a mesa onde meus pais estavam. Meu pai baixou a cabeça. Minha mãe cobriu o rosto. Mas o almirante não estava sendo cruel. Estava sendo justo. E às vezes, a justiça dói. Após o brinde, a festa continuou com música, dança, risos. Lucas e eu abrimos a pista com uma valsa suave, colados um no outro, sussurrando coisas bobas que só nós entendíamos. Foi durante a troca de parceiros na dança que Rodrigo finalmente se aproximou. Ficou parado ao meu lado, claramente nervoso, sem saber como começar. Pode falar, eu disse mantendo o tom neutro. Eu sinto muito, mana. De verdade. Foi errado. Foi horrível. E eu não tenho desculpa. Olhei para ele. Meu irmão mais novo, mimado a vida toda, protegido de consequências,
nunca tendo que crescer de verdade. E pela primeira vez, vi maturidade começando a nascer. Por que você fez, Rodrigo? Perguntei suavemente. Por que me magoar assim? Ele engoliu seco, olhos ficando úmidos. Porque eu tinha inveja. Você sempre foi tão decidida, tão forte. Eu nunca consegui ser nada além do filho que os pais protegem. E eu odeio isso. Odeio ser fraco. E ver você sendo tão incrível só me fazia sentir pior. Era a coisa mais honesta que ele já tinha me dito. Então você tentou me destruir para se sentir melhor? Sim. E foi a coisa mais covarde que já fiz na vida. Respirei fundo. Parte de mim queria gritar. Queria jogar na cara dele todos os anos de comparações injustas, de favoritismo, de ressentimentos acumulados. Mas outra parte, a parte que a Marinha treinou, sabia que vingança não constrói nada. Obrigada por admitir, eu disse finalmente. Mas vai levar tempo para eu confiar em você de novo. Muito tempo. Eu sei. E eu vou ganhar essa confiança de volta. Prometo. Ele se afastou. E senti um pequeno alívio. Talvez, apenas talvez, ele realmente mudasse. Minha mãe foi a próxima. Ela se aproximou hesitante, como quem se aproxima de um animal ferido, com medo de ser atacada. Rafa, posso falar com você um minutinho? Acenei para uma área mais tranquila, longe da música alta. Lucas me olhou questionador, mas sinalizei que estava tudo bem. Minha mãe começou, voz trêmula. Eu não sei nem por onde começar. Não há desculpa para o que fizemos. Não há. Não há. Concordei, sem suavizar. Eu sempre achei que estava te protegendo. Achei que se você fosse mais normal, mais parecida com as outras meninas, sua vida seria mais fácil. Mas eu estava errada. Completamente errada. Ela respirou fundo, lágrimas escorrendo livremente. Você é extraordinária, Rafaela. E eu desperdicei anos tentando te diminuir porque tinha medo. Medo de que você fosse embora. Medo de que você nos superasse, tanto que esquecesse da gente. E no fim, foi exatamente isso que eu causei. Mãe, falei baixinho, eu nunca quis ser melhor que vocês. Só queria que vocês vissem que eu era boa o suficiente do jeito que sou. Eu sei. E eu falhei terrivelmente nisso. Todos os dias, eu falhei. Ficamos em silêncio por um momento. Apenas mãe e filha, tentando encontrar algum fio de conexão em meio aos destroços. Não espero que me perdoe, ela continuou. Não agora, talvez nunca. Mas quero que saiba que, apesar de tudo, eu te amo. Sempre amei. Só não soube demonstrar do jeito certo. Amor. Uma palavra tão pequena, mas tão complexa. Será que era possível amar alguém e ao mesmo tempo machucá-lo profundamente? Aparentemente sim. Eu também te amo, mãe. Respondi, surpresa com minha própria sinceridade. Mas amor não é suficiente. Precisa vir com respeito. E vocês nunca me respeitaram. Vamos consertar isso. Por favor, me dê uma chance de consertar. Olhei para ela, essa mulher que me gerou, que me criou, que me feriu. E vi não um monstro, mas uma pessoa profundamente falha, tentando pela primeira vez admitir seus erros. Está bem, eu disse lentamente. Uma chance, mas com limites claros. E se vocês cruzarem esses limites novamente, acabou. Para sempre. Ela assentiu vigorosamente, aliviada. Aceito. Aceito qualquer condição. Quando voltei para a festa, meu pai estava me esperando perto da mesa principal. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em um dia. Seus ombros curvados, olhar perdido, mãos trêmulas. Rafa, ele chamou. E pela primeira vez na vida ouvi algo quebrando naquela voz sempre tão dura. Preciso falar com você. Parte de mim queria ignorar, seguir em frente, deixá-lo sozinho com seu arrependimento. Mas a outra parte, a parte que ainda era filha, acenou para que ele continuasse. Eu sou um homem do século passado, Rafa. Cresci numa época em que homem mandava, mulher obedecia, filhos não questionavam. E quando você começou a questionar tudo, a desafiar, a querer ser diferente, eu não soube lidar. Ele limpou a garganta, claramente lutando contra emoções que nunca aprendeu a expressar.
Rasgar seus vestidos foi a coisa mais baixa, mais covarde que já fiz. E fiz porque estava com medo. Medo de perder você. Medo de que você ficasse tão acima de mim que eu virasse nada. E no final, foi exatamente isso que eu me tornei. Nada. Pai. Não, me deixa terminar. Você é uma oficial da Marinha. Uma mulher incrível. Uma filha que qualquer pai deveria se orgulhar de ter. E eu desperdicei anos sendo orgulhoso demais para admitir isso. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Sem vergonha. Sem tentar esconder. Me desculpa, filha. Me desculpa por ter sido um pai tão ruim, tão pequeno, tão incapaz de ver o tesouro que tinha na frente. Meu coração apertou. Todas aquelas crianças que vivi querendo ouvir essas palavras, e agora que elas finalmente vinham, doíam de um jeito diferente. Não doíam de rejeição. Doíam de tempo perdido. Pai, você não é nada. Você é meu pai. E sempre vai ser. Mas precisa mudar. De verdade. Não só nas palavras, mas nas atitudes. Vou mudar. Juro que vou. E vai começar respeitando minhas escolhas. Minha carreira. Meu casamento. Minha vida. Sim. Tudo. Qualquer coisa. Estendi a mão. Não para um abraço ainda. Não estava pronta para isso. Mas para um aperto de mão. Um acordo. Um começo. Ele pegou minha mão e apertou, e naquele simples gesto, senti algo se deslocando. Não perdão completo. Não esquecimento. Mas talvez, apenas talvez, uma possibilidade de reconstrução. O resto da noite foi leve. Dançamos, rimos, cortamos o bolo, jogamos o buquê. Eu me permiti ser simplesmente feliz, algo que não sentia com minha família por perto há muito tempo. Quando Lucas e eu finalmente nos despedimos dos convidados e entramos no carro decorado com latinhas e papel crepom, ele segurou minha mão. Você foi incrível hoje. Sabe disso, né? Sorri, cansada, mas satisfeita. Só fiz o que precisava fazer. Não. Você fez muito mais que isso. Você se impôs. Se defendeu. E ainda assim deixou espaço para a reconciliação. Isso é raro, Rafa. É especial. Aprendi na Marinha. Firmeza com diplomacia. Ele riu. Aquele riso solto que eu amava. Bom, sua firmeza me deixou muito orgulhoso. E sua diplomacia salvou o que sobrou da sua família. Dirigimos até um hotel em Búzios, onde passaríamos nossa lua de mel de uma semana. Longe de tudo, longe de todos, apenas nós dois e o mar. Naquela primeira noite como casal casado, deitados na cama com a varanda aberta deixando entrar a brisa marinha, Lucas perguntou: "Você acha que eles vão mesmo mudar?" Pensei por um longo momento. Não sei, mas dei a eles uma chance. O que fazem com ela é responsabilidade deles, não minha. E se não mudarem? Então seguirei em frente sem eles. Vou construir minha própria família. Com você, com os amigos verdadeiros, com as pessoas que realmente me amam. Ele me beijou suavemente. Você é a pessoa mais forte que conheço. Não sou forte, Lucas. Só aprendi que não posso carregar o peso das expectativas dos outros. Só posso carregar o meu próprio. Adormecemos abraçados, com o som das ondas quebrando na praia. E pela primeira vez em muito tempo, dormi sem angústia, sem dúvidas, sem medo. Os dias seguintes foram um borrão maravilhoso de praias desertas, comida boa, conversas profundas e silêncios confortáveis. Lucas e eu planejamos nosso futuro. Onde moraríamos, se teríamos filhos, como equilibraríamos carreiras, sonhos, ambições. No quarto dia, recebi uma mensagem de tia Sônia. Querida, só queria que soubesse que sua mãe e seu pai estão fazendo terapia, juntos e separados. É um começo. Mostrei a mensagem para Lucas. Isso é bom, não é? Ele perguntou. É ótimo, mas ainda é só o começo. Mudança real leva tempo. Voltamos da lua de mel renovados, prontos para enfrentar a vida como um time. Meu apartamento funcional na base foi substituído por uma casa pequena em Niterói, perto o suficiente do trabalho, mas longe o suficiente para termos privacidade. Minha família começou a fazer esforços genuínos. Minha mãe ligava semanalmente, não para cobrar ou criticar,
mas para perguntar como eu estava. Meu pai mandava mensagens curtas, desajeitadas, claramente não acostumado a expressar afeto por texto, mas tentando. Rodrigo se matriculou num curso técnico e começou a trabalhar numa empresa de logística. Pela primeira vez na vida, estava construindo algo próprio, não vivendo da sombra dos pais. 2 meses após o casamento, os convidei para jantar na nossa casa nova. Foi estranho no começo, todos nós tentando navegar essa nova dinâmica. Mas Lucas era um anfitrião natural, quebrando tensões com piadas suaves e mantendo a conversa fluindo. No meio do jantar, meu pai limpou a garganta. Rafa, eu gostaria de pedir desculpas formalmente. Na frente do Lucas, na frente da sua mãe, de todos. O que fizemos foi imperdoável. Mas estamos tentando ser melhores. Para você. Para nós mesmos. E eu gostaria de dizer, minha mãe acrescentou, voz firme, mas gentil, que estamos muito orgulhosos de você. Da oficial que você se tornou. Da mulher incrível que você sempre foi, mesmo quando não conseguimos ver. Rodrigo acenou. Você é foda, mana. De verdade. E desculpa ter demorado tanto para eu perceber isso. Olhei para cada um deles. Não eram perfeitos. Ainda tinham falhas. Provavelmente sempre teriam. Mas estavam tentando. E talvez isso fosse suficiente. Obrigada. Eu disse sinceramente. Significa muito ouvir isso. O jantar continuou mais leve após aquilo. Rimos de histórias antigas, planejamos futuros encontros, até falamos sobre a possibilidade de férias em família eventualmente. Quando eles foram embora, Lucas me abraçou por trás enquanto eu lavava a louça. Como você está se sentindo? Estranhamente bem. Não é perfeito, mas é um caminho. E você está feliz? Virei para encará-lo. Água da pia escorrendo dos meus dedos. Estou muito feliz. Tenho você. Tenho minha carreira. Tenho minha dignidade intacta. E agora, talvez, só talvez, tenho uma família começando a me aceitar de verdade. Você merece tudo isso e mais. Nos meses seguintes, a vida encontrou um ritmo. Meu trabalho na Marinha continuava desafiador, mas recompensador. Fui promovida novamente, agora para capitão de corveta, com mais responsabilidades e um reconhecimento que preenchia meu peito de orgulho. Lucas prosperava em sua empresa de engenharia. Ganhamos projetos importantes, viajamos juntos quando possível, construímos uma rotina que honrava tanto nossas individualidades quanto nossa parceria. Minha família comparecia às minhas cerimônias de promoção. Meu pai até aprendeu o significado de cada insígnia, perguntando sobre elas com genuíno interesse. Minha mãe tirava fotos, compartilhava nas redes sociais com legendas orgulhosas. Rodrigo me ligava para pedir conselhos sobre trabalho, sobre vida, sobre como ser mais responsável. E eu ajudava, porque acreditava na capacidade dele de crescer. 1 ano após o casamento, voltamos àquela mesma igreja para o batizado do filho de uma amiga. Sentar naqueles mesmos bancos, sob aquela mesma luz colorida dos vitrais, trouxe uma onda de memórias. Lucas percebeu minha expressão distante e segurou minha mão. Pensando no nosso casamento? Sim. Em como tudo mudou desde então. Para melhor? Definitivamente para melhor. Olhei ao redor, vendo conhecidos, vendo minha família sentada algumas fileiras à frente, comportada, respeitosa, e pensei em como a vida é estranha. Como momentos horríveis podem se transformar em pontos de virada necessários. Se meus pais não tivessem rasgado meus vestidos, eu teria me casado naquela igreja como uma noiva tradicional, sorridente, mas ainda carregando o peso de nunca ser vista. Mas porque eles fizeram aquilo, porque me forçaram a um ponto de ruptura, eu pude finalmente me afirmar. E afirmar-me não foi um ato de rebeldia. Foi um ato de sobrevivência. Foi dizer, eu existo. E minha existência tem valor. Com ou sem a aprovação de vocês. Essa foi a lição mais importante que aprendi. Que o amor próprio não precisa de validação externa. Que a dignidade é algo que você carrega dentro, não algo que outros concedem. Após a cerimônia do batizado, fomos todos para um almoço no restaurante preferido da família da criança. Minha mãe sentou ao meu lado dessa vez.
não na outra ponta da mesa como costumava fazer. Como você está, filha? Ela perguntou, e havia real interesse na voz. Estou bem, mãe. Muito bem, na verdade. E o trabalho? Ouvi falar que você está coordenando um projeto importante? Sorri, surpresa com o interesse. Sim, estamos reestruturando toda a logística de uma base no Nordeste. É desafiador, mas gratificante. Tenho certeza de que você está fazendo um trabalho excepcional. Olhei para ela. Essa mulher que me criou, que me feriu, que agora tentava me conhecer de verdade. Obrigada, mãe. Significa muito ouvir isso de você. Ela segurou minha mão, apertando levemente. Eu deveria ter dito isso há muito tempo. Mas nunca é tarde, né? Nunca. Concordei. Meu pai se juntou à conversa, perguntando sobre detalhes técnicos do meu trabalho. Era óbvio que ele tinha estudado um pouco sobre a Marinha, tentando entender melhor o que eu fazia. O esforço, por menor que fosse, era notável. Lucas observava tudo com um sorriso discreto, satisfeito em ver sua esposa finalmente recebendo o reconhecimento familiar que sempre mereceu. Mais tarde naquela noite, em casa, enquanto nos preparávamos para dormir, Lucas comentou: "Sua família está realmente mudando. Estão tentando. E isso já é muito. Você os perdoou completamente?" Parei de escovar os dentes e olhei para meu reflexo no espelho, pensando: perdão não é algo que você dá de uma vez e pronto. É um processo. Alguns dias eu sinto que perdoei totalmente. Outros, ainda dói lembrar. Mas estou escolhendo seguir em frente. E essa escolha, por si só, já é libertadora. 2 anos se passaram desde aquele casamento turbulento. Lucas e eu estávamos esperando nosso primeiro filho, uma menina que decidimos chamar de Marina, uma homenagem tanto à marinha quanto ao mar que sempre me trouxe paz. Minha família estava ansiosa pela chegada da neta. Minha mãe já tinha tricotado 3 mantas, meu pai estava montando o berço, Rodrigo comprou um monte de livros infantis. Eles estavam tentando. Todos os dias estavam tentando ser melhores. E eu? Eu estava aprendendo que família não é perfeita. Não precisa ser. Só precisa ser real, honesta e disposta a crescer. Numa tarde de domingo, sentada na varanda com Lucas, mão na barriga já arredondada, comentei: "Sabe, eu costumava sonhar com uma família perfeita. Mas agora percebo que não quero perfeição. Quero autenticidade. E você tem? Estou construindo. Com você, com nossa filha que está chegando, com amigos verdadeiros. E sim, também com meus pais e meu irmão, nos limites que estabeleci. Você é sábia, sabia?" Ri. "Não sou sábia. Só aprendi do jeito difícil." Ele beijou minha testa. "Todas as lições importantes vêm do jeito difícil." Marina nasceu numa manhã chuvosa de março. Trabalho de parto longo, mas tranquilo. Quando a colocaram nos meus braços pela primeira vez, chorei. Não de dor, não de cansaço, mas de uma emoção pura que não sabia nomear. Lucas, ao meu lado, com os olhos também marejados, sussurrou: "Ela tem seus olhos." "E o seu sorriso?" eu retruquei, embora ela fosse apenas um bebê recém-nascido sem muita expressão ainda. Meus pais chegaram horas depois, respeitando o tempo que pedimos para ficarem apenas nós 3 primeiro. Quando entraram no quarto, vi minha mãe congelar ao ver a neta. "Posso pegá-la?" ela perguntou timidamente. "Claro." Coloquei Marina nos braços dela e vi minha mãe se transformar. Lágrimas escorriam livremente enquanto ela balançava a netinha suavemente. "Ela é perfeita, Rafa. Absolutamente perfeita." Meu pai ficou ao lado dela, emocionado, mas tentando disfarçar, tocando delicadamente o pezinho minúsculo de Marina. "Vou ser melhor para ela." Ele disse de repente, voz embargada. "Vou ser o avô que não consegui ser como pai para você." "Eu sei que vai, pai." E acreditei, porque vi mudança real nele ao longo daqueles anos. Não perfeição, mas esforço genuíno. Rodrigo chegou depois, nervoso para pegar a sobrinha, mas encantado quando finalmente a teve nos braços. "Ei, pequena Marina, seu tio aqui promete ser legal e contar para você todas as histórias da sua mãe foda." Rimos, todos nós.
E naquele riso compartilhado, senti algo que não sentia há muito tempo: pertencimento. Olhando para minha filha, pensei em tudo que ela representava. Um novo começo, uma nova geração, uma chance de fazer diferente, melhor. E pensei na minha jornada. De uma menina que nunca se sentiu suficiente, para uma mulher que descobriu seu próprio valor. De 4 vestidos rasgados, para uma farda que representava conquista, honra, dignidade. Não foi fácil. Nada na vida realmente é. Mas valeu cada lágrima, cada momento de dor, cada segundo de dúvida. Porque no final, descobri algo fundamental. Você não precisa da aprovação de ninguém para brilhar. Seu brilho vem de dentro. E quando você finalmente entende isso, quando finalmente se permite ser plenamente quem você é, o mundo inteiro se ajusta ao seu redor. Minha história não é sobre vingança. Não é sobre humilhar quem me machucou. É sobre resiliência. Sobre escolher dignidade quando o mais fácil seria desmoronar. Sobre perdoar sem esquecer. Sobre seguir em frente com limites claros, mas coração aberto. Se você está lendo ou ouvindo isso agora e carrega dores parecidas, saiba, você não está sozinho. Famílias são complicadas. Relacionamentos são difíceis. Mas você é forte. Mais forte do que imagina. E quando alguém tentar te diminuir, lembre-se, eles só fazem isso porque sua luz os incomoda. Mas não apague sua luz para confortar quem prefere a escuridão. Continue brilhando. Continue sendo você. Continue escolhendo dignidade. Porque no final das contas, isso é o que realmente importa. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe nos comentários. Compartilhe suas experiências, suas dores, suas vitórias. Vamos construir uma comunidade onde todos se sintam vistos, ouvidos e valorizados. E se quiser ouvir mais histórias reais de superação, coragem e transformação, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque todo mundo tem uma história, e toda história merece ser contada. Obrigada por me ouvir. Obrigada por estar aqui. Até a próxima.